dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está assistindo esse devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. O tema que eu trago para hoje é sedentos pelo Evangelho. O texto que eu quero mencionar é um texto que se encontra em Romanos capítulo 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Amém? Em Atos capítulo 6, se você for ver do versículo 26 ao 40, lá nós encontramos a história de um oficial da Etiópia, como tesoureiro da rainha. Ele era um homem poderoso que tinha viajado com uma comitiva. Ele foi para Jerusalém em busca de Deus, mas ao invés disso, só encontrou morte e religião sem vida. No entanto, enquanto estava lá, ele obteve um rolo do livro de Isaías. E enquanto viajava através do deserto, lendo em voz alta sobre o sofrimento do Messias, Deus enviou Filipe para ir até ele e compartilhar o Evangelho. Filipe ouviu lendo Isaías e caminhou até ele e disse: "O Senhor entende o que está lendo?" E o homem disse: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Filipe subiu na carruagem, pegou o livro e disse-lhe o que significava e direcionou aquela pessoa até Jesus. E antes que o dia terminasse, aquele homem havia se tornado um crente. E ele retornou para o seu país com alegria no seu coração. Isto é o que as pessoas hoje em dia procuram. Alguém que lhes mostre o caminho. Há uma coisa comum entre os cristãos e os não cristãos, entre os cristãos e os ímpios. Ambos são sedentos pelo Evangelho. Sim, ambos são. Cristãos são sedentos por evangelizar. Olhe bem, verdadeiros cristãos são sedentos por evangelizar. E os não cristãos são sedentos para serem evangelizados. Mas acho que alguns cristãos desistem muito facilmente de sua tarefa. Quando perguntamos a alguém se já ouviu falar sobre Jesus, ou se convidamos alguém para ir à igreja e essa pessoa diz não, desistimos muito facilmente. Em vez disso, tente perguntar: bem, por que você disse isso? Abra um diálogo, converse com essa pessoa, indague essa pessoa, estimule o interesse dessa pessoa no Evangelho, na Palavra de Deus, em Jesus Cristo. Pergunte: você teve uma experiência ruim com a igreja, que não quer nem ouvir falar da igreja? O que aconteceu? Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para abrir teus olhos através da Palavra de Deus. Deus escolheu principalmente pessoas para alcançar pessoas. Então, o que eu te digo? Envolva-se, dedique-se,
Não apenas se envolva, mas também comprometa-se com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o evangelho da salvação. Há vidas sedentas aí fora, necessitando da palavra do Senhor, a palavra de conforto que ela traz, a palavra viva que é o evangelho. E mais importante ainda, continue orando por essas pessoas. Dê-lhes uma chance. E você vai descobrir que a alegria é falar para os outros de Jesus. Amém, meus queridos? Essas pessoas estão sedentas pelo evangelho. Estamos todos nós sedentos por Jesus Cristo. O evangelho da paz. O evangelho que muda vidas. A verdade da palavra de Deus. Temos que trazer essa verdade na sua simplicidade. Pessoas estão se perdendo, morrendo nos seus pecados e sem salvação. Cabe a nós falar de Jesus. As pessoas muitas vezes não sabem que estão sedentas, mas ao se deparar com a verdade do Evangelho, elas caem com os joelhos em terra, como aconteceu com essa pessoa que eu falei agora, que Felipe falou de Jesus. Ela estava sedenta, mas ela não sabia pelo quê, até que ela descobriu. Ela estava buscando na verdadeira fonte e só encontrou fontes de águas que estavam estragadas. Mas quando ela encontrou a água viva, a sua vida mudou. Amém? Deus te abençoe nesse dia de hoje. Fale do amor de Deus a todas as pessoas, não importa quem. É o Senhor Jesus que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor Jesus que muda. Nós temos que ir pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus disse que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Deus te abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém?